Véspera de Natal de 1847. Engenho Santo Antônio do Recôncavo, Bahia. Enquanto as famílias se preparavam para celebrar o nascimento de Cristo, dentro da casa grande acontecia algo que faria o sangue de qualquer pessoa gelar nas veias. O cheiro de dendê fervente invadia todos os cômodos. Gritos ecoavam pelas paredes de pedra. E no centro daquela cena infernal, uma mulher negra segurava uma concha de madeira com mãos firmes, sem tremer, sem chorar, sem hesitar. Seu nome era Maria, e naquela noite ela não servia a ceia de Natal, ela servia justiça. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos, para trazer este conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Mas antes de entender como uma mulher escravizada conseguiu fazer o impensável, precisamos voltar alguns anos. Precisamos conhecer quem era Maria do Recôncavo. E, principalmente, precisamos entender o que um homem precisa fazer para transformar uma alma pacífica em algo capaz de cometer o ato mais terrível que você pode imaginar. Maria chegou ao Engenho Santo Antônio ainda menina, com apenas 12 anos. Tinha sido separada da mãe no mercado de escravos de Salvador e comprada pelo coronel Joaquim de Albuquerque Vasconcelos, um homem de posses que controlava mais de 300 escravizados e possuía terras que se estendiam até onde os olhos alcançavam. Maria não era como as outras. Tinha um dom raro para a cozinha. Com 15 anos, já comandava a cozinha da Casa Grande, criando pratos que faziam os convidados do coronel pedirem receitas e elogiarem sua mesa como a melhor do recôncavo baiano. O coronel Joaquim gostava de dizer que Maria valia mais do que 10 escravos juntos. Ele a exibia como quem exibe uma joia rara. Mas essa admiração tinha um preço. E Maria pagava esse preço todos os dias, de formas que nenhuma mulher deveria pagar. O coronel a visitava à noite na senzala. E quando ela engravidou pela primeira vez, com 17 anos, ele não demonstrou nenhuma preocupação. Para ele, era apenas mais um filho bastardo, mais uma propriedade sua. Mas para Maria, aquele bebê era tudo. Era a única coisa no mundo que verdadeiramente lhe pertencia. Era uma menina. Maria a chamou de Rosa, e durante 3 meses ela escondeu a criança como pôde, amamentando-a nos intervalos entre preparar o café da manhã e servir o jantar. Mas um dia, a dona do engenho, Dona Lucrécia, descobriu. E o que aconteceu depois mudou Maria para sempre. Você consegue imaginar o que é ter seu filho arrancado dos seus braços? Não por autoridades, não por uma doença, mas simplesmente porque alguém decidiu que você não tinha direito de ser mãe? Dona Lucrécia ordenou que a bebê fosse vendida, separada de Maria antes mesmo de completar 4 meses. E quando Maria implorou de joelhos, quando chorou e se agarrou às saias da senhora, foi espancada na frente de todos os escravizados como exemplo. 20 chibatadas, uma para cada palavra que ousou dizer em protesto. Maria nunca mais viu Rosa, nunca soube para onde sua filha foi levada. Se sobreviveu, se cresceu, se teve uma vida minimamente digna. E algo dentro dela morreu naquele dia. Mas algo também nasceu, algo escuro, algo paciente, algo que esperaria o momento certo. Os anos passaram. Maria engravidou mais 2 vezes, ambas do coronel Joaquim, e ambas as crianças foram tiradas dela antes de completarem 1 ano, vendidas, doadas, negociadas como gado. A 3ª vez que isso aconteceu, Maria não chorou mais.
Apenas olhou para o coronel com olhos vazios. E ele, percebendo que havia quebrado algo nela, apenas riu. Disse que ela deveria agradecer por ele não tê-la vendido também. Mas o coronel Joaquim não era o único monstro daquela casa. Ele tinha 3 filhos legítimos com Dona Lucrécia. Inácio, o mais velho, com 23 anos. Gaspar, o do meio, com 21. E Belchior, o caçula, com 19. Eles haviam crescido, vendo o pai tratar seres humanos como objetos. E aprenderam bem a lição. Inácio gostava de usar o chicote. Não porque fosse necessário, mas porque gostava do som que fazia no ar antes de rasgar a pele. Gaspar tinha um jogo cruel. Fazia os escravizados lutarem entre si por comida extra, transformando a fome em espetáculo. E Belchior, o mais jovem, tinha desenvolvido um gosto perturbador por humilhar as mulheres escravizadas de formas que não cabe descrever aqui em detalhes. Maria cozinhava para todos eles. Preparava suas refeições 3 vezes ao dia. Servia-os com a cabeça baixa, como era esperado. E enquanto fazia isso, algo crescia dentro dela. Não era apenas raiva, era algo mais frio, mais calculado. Era a compreensão absoluta de que, se houvesse justiça neste mundo, ela precisaria ser feita por suas próprias mãos. Em 1847, algo mudou. O coronel Joaquim começou a planejar uma grande festa de Natal. Convidaria fazendeiros de toda a região, autoridades, até mesmo o ouvidor da comarca. Seria uma demonstração de poder e riqueza. E Maria seria o centro disso tudo, preparando um banquete que seria comentado por meses. As preparações começaram semanas antes. Maria recebeu ordens de criar pratos magníficos. Leitão assado, perus recheados, doces finos e especialmente um prato que era a especialidade da casa. Bolinhos de acarajé fritos em óleo de dendê, uma receita que Maria havia aperfeiçoado ao longo dos anos e que o coronel adorava servir como entrada. Mas enquanto planejava o cardápio, Maria planejava outra coisa. Algo que vinha construindo em sua mente há anos. Algo que exigiria coragem absoluta. Porque ela sabia que, uma vez iniciado, não haveria volta. Não haveria perdão. Não haveria escapatória. Mas também não haveria mais uma única noite suportando o insuportável. Você já se perguntou até onde uma pessoa pode ser empurrada antes de quebrar completamente? Existe um limite para o sofrimento humano? Ou existe um ponto em que a dor se transforma em algo diferente? Em determinação, em frieza, em ação. A véspera de Natal chegou. A casa estava em alvoroço. Os convidados começariam a chegar ao anoitecer. Dona Lucrécia supervisionava a decoração. Os 3 filhos do coronel estavam em seus aposentos, preparando-se para a festa. E o próprio coronel Joaquim estava em seu escritório, revisando documentos de transações recentes. Uma delas era particularmente lucrativa. Ele havia vendido 15 escravizados para uma fazenda no interior de Minas Gerais. Entre eles estava Benedito, o único amigo próximo que Maria tinha no engenho. O único que a consolava quando ela chorava pela perda de seus filhos. Maria descobriu isso na manhã daquele dia, e foi a gota final. Ela entrou na cozinha antes do amanhecer. Acendeu o grande fogão de lenha. Colocou o enorme caldeirão de ferro sobre as chamas. E começou a despejar óleo de dendê. Litros e litros de óleo. Muito mais do que seria necessário para fritar os bolinhos. O óleo começou a aquecer. Lentamente, silenciosamente, borbulhando com uma promessa sinistra. As outras cozinheiras chegaram e estranharam a quantidade de óleo. Maria disse que o coronel havia pedido quantidade extra de acarajés. Ninguém questionou. Maria era a cozinheira-chefe. Suas ordens eram seguidas sem debate. Por volta do meio-dia, o óleo estava em ponto de fervura. Era possível ouvir o som violento das bolhas estourando. O calor era insuportável, mesmo a metros de distância. E Maria estava ali, ao lado do caldeirão, com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Não era raiva. Não era medo. Era algo além. Era resolução absoluta. Ela enviou uma das ajudantes para chamar o coronel. Disse que precisava de sua aprovação final para o tempero dos bolinhos.
O coronel, sempre interessado em garantir que tudo estivesse perfeito para impressionar seus convidados, desceu até a cozinha. Coisa rara. Ele raramente entrava naquele espaço, considerando-o indigno de sua presença. Ele entrou reclamando do calor. Maria estava de costas, mexendo o óleo com uma longa colher de pau. Ela se virou lentamente e, pela primeira vez em anos, olhou diretamente nos olhos do coronel. Não abaixou o olhar, não demonstrou submissão. E ele percebeu, algo estava errado. Maria, o que é isso? Por que está me olhando dessa forma? Ela não respondeu imediatamente, apenas deu um passo para o lado, revelando o caldeirão fervente atrás dela. O coronel franziu a testa confuso. E então Maria falou. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava o peso de anos de sofrimento acumulado. Rosa, Antônio, Benedita. Você lembra desses nomes, coronel? Ele piscou tentando entender. O quê? Quem? Meus filhos. Os 3 filhos que o Senhor me tirou, que arrancou dos meus braços e vendeu como se fossem animais. Você nem se lembra dos nomes deles, não é? O coronel deu um passo para trás. Maria, você enlouqueceu? Volte ao trabalho. Os convidados vão chegar em poucas horas. Não haverá festa, coronel. E então aconteceu. Tão rápido que ele não teve tempo de gritar. Maria jogou o conteúdo de uma gamela que estava ao seu lado diretamente no rosto do coronel. Era cachaça. Seus olhos arderam instantaneamente. Ele levou as mãos ao rosto cego e desorientado. E Maria, com uma força que ninguém imaginaria que ela possuía, empurrou-o. O coronel Joaquim de Albuquerque Vasconcelos caiu de costas diretamente dentro do caldeirão de óleo fervente. O som que ele fez não era humano. Era um grito que vinha de algum lugar além da dor física. Era o som de um homem que pela primeira vez na vida entendia o que significa sofrer sem possibilidade de escapatória. Ele tentou se levantar, mas o óleo fervente já havia colado em sua pele, suas roupas, seu cabelo. Cada movimento apenas espalhava mais o óleo pelo corpo. E Maria, com a colher de pau, empurrava-o de volta para dentro sempre que tentava se erguer. As outras cozinheiras gritaram. 2 delas correram para fora. Uma desmaiou, mas Maria não parava. Seus olhos estavam fixos no coronel. E pela primeira vez em 15 anos, ela sorriu. Os gritos atraíram atenção. Inácio foi o primeiro a chegar. Ele entrou correndo na cozinha, viu o pai dentro do caldeirão, viu Maria com a colher na mão e avançou em direção a ela, gritando obscenidades. Mas Maria estava preparada. Ao lado dela havia panelas menores, também cheias de óleo fervente. Ela pegou uma delas e, com toda a força que possuía, jogou o conteúdo no peito de Inácio. Ele caiu no chão se contorcendo. Suas roupas começaram a derreter na pele. E enquanto ele gritava, Maria pegou outra panela e jogou mais óleo. E mais. E mais, Gaspar e Belchior chegaram juntos. Viram o pai já irreconhecível dentro do caldeirão. Viram o irmão mais velho no chão, coberto de queimaduras. E viram Maria, uma mulher que sempre haviam tratado como inferior, como objeto, de pé no centro do caos, segurando mais óleo fervente. Eles hesitaram. E essa hesitação custou caro. Maria atirou o óleo em Gaspar primeiro. Ele tentou desviar, mas o líquido pegou seu rosto inteiro. Ele caiu gritando, tentando arrancar a própria pele. Belchior tentou fugir, mas escorregou no óleo que já cobria o chão. Maria caminhou até ele calmamente e despejou a última panela diretamente sobre sua cabeça. 4 homens, 4 membros da mesma família que havia destruído sua vida. Todos no chão, todos gritando, todos morrendo da forma mais dolorosa possível. Maria largou a panela. Suas mãos estavam queimadas pelo contato com o metal quente. Mas ela não parecia sentir dor. Olhou ao redor da cozinha. O fogo ainda ardia no fogão. O óleo ainda borbulhava. E os gritos ainda ecoavam pelas paredes. Ela caminhou lentamente até a porta. Do lado de fora, outros escravizados haviam se reunido, atraídos pelos sons terríveis. Todos olhavam para ela com uma mistura de horror e algo mais. Respeito, medo, compreensão. Maria olhou para eles.
e disse apenas uma coisa: fujam, fujam agora, porque quando descobrirem o que fiz, virão atrás de qualquer um que tenha permanecido aqui. Alguns obedeceram imediatamente, outros hesitaram. E alguns, os mais corajosos ou talvez os mais desesperados, entraram na cozinha. Não para ajudar os moribundos, mas para pegar o que pudessem de valor antes de fugir, porque sabiam que aquele engenho estava condenado. Maria não fugiu. Ela caminhou calmamente até a capela do engenho. Sentou-se no primeiro banco e esperou, as mãos queimadas cruzadas no colo, os olhos fixos no crucifixo acima do altar. E pela primeira vez em 15 anos, ela rezou. Não por perdão, mas agradecendo por ter tido a coragem de fazer o que fez. Quando Dona Lucrécia finalmente entrou na cozinha e viu a cena, ela desmaiou imediatamente. O ouvidor foi chamado. O capitão-mor da região foi convocado. E em poucas horas, a notícia se espalhou por todo o Recôncavo. Uma escravizada havia assassinado seu senhor e os 3 filhos dele na véspera de Natal. O julgamento de Maria foi rápido, brutalmente rápido. Não houve defesa real. Não houve consideração pelas circunstâncias. O crime era claro, a punição inevitável. Ela seria executada publicamente como exemplo. Enforcamento seguido de esquartejamento, para que seu corpo fosse exibido em diferentes partes da região, servindo de aviso para qualquer escravizado que pensasse em se rebelar. Mas algo inesperado aconteceu. Durante o julgamento, quando perguntaram a Maria se ela tinha algo a dizer em sua defesa, ela se levantou e falou, não com a voz submissa que havia usado por 15 anos, mas com uma voz firme, clara, que ecoou por todo o tribunal improvisado. Eu matei 4 homens. Isso é verdade. Mas quantos esses homens mataram? Quantas crianças eles arrancaram dos braços de suas mães? Quantas mulheres eles violaram? Quantos homens eles chicotearam até a morte? Quantas vidas eles destruíram sem nunca enfrentar consequências? Vocês me julgam por 4 mortes, mas quem julga eles pelas centenas que causaram? O silêncio que se seguiu foi absoluto, porque todos ali sabiam que ela estava certa. Mesmo os que a condenariam, mesmo os que ordenariam sua execução, sabiam no fundo de suas almas que ela estava certa. Mas isso não importava, porque o sistema não foi feito para entregar justiça, foi feito para manter controle. E Maria precisava ser eliminada, não porque o que ela fez foi moralmente errado, mas porque ela havia desafiado a ordem estabelecida. Maria do Recôncavo foi executada em 15 de janeiro de 1848, na praça principal de Salvador, diante de uma multidão que incluía senhores de engenho, escravizados, comerciantes e autoridades. Dizem que ela não chorou, não implorou, não demonstrou arrependimento. Apenas olhou para a multidão, procurando por rostos que talvez conhecesse. E quando colocaram a corda em seu pescoço, suas últimas palavras foram: Rosa, Antônio, Benedita. Mamãe tentou, mas a história não termina aí, porque algo extraordinário aconteceu depois. O engenho Santo Antônio nunca mais prosperou. Dona Lucrécia tentou mantê-lo funcionando, mas os escravizados restantes fugiam constantemente. Doenças misteriosas atingiam qualquer feitor que assumisse o cargo. A produção despencou. E em menos de 5 anos, o engenho foi vendido por uma fração de seu valor anterior. E sabe o que mais? Começaram a surgir histórias. Histórias de outros engenhos, onde cozinheiras escravizadas começaram a se rebelar. Pequenas rebeliões, envenenamentos, fugas coordenadas. Como se a ação de Maria tivesse acendido uma fagulha, que se espalhou silenciosamente por todo o recôncavo baiano. Não há registros oficiais disso, é claro, mas nas senzalas, nas cozinhas, nos locais onde a história oficial não costuma olhar, as pessoas sabiam e falavam e lembravam. Maria do Recôncavo se tornou uma lenda sussurrada, um símbolo de que até mesmo os mais oprimidos podem responder quando empurrados além do limite. Você pode se perguntar, ela estava certa? Tinha o direito de fazer o que fez? Mas talvez a pergunta não seja essa. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que você faria se arrancassem seus filhos de seus braços 3 vezes?
Se te violassem repetidamente sem consequências? Se te tratassem como objeto sem direito a sentimentos, dor ou dignidade? É fácil julgar de longe. É fácil falar sobre moralidade quando você nunca foi empurrado ao limite absoluto do desespero humano. Mas Maria foi, e ela escolheu não fugir, não se submeter, mas confrontar, da forma mais terrível possível. Hoje, mais de 170 anos depois, poucos conhecem essa história. Ela não está nos livros escolares. Não há monumentos em sua homenagem. Não há placas explicativas. Porque histórias como a dela são incômodas. Elas nos forçam a confrontar verdades desconfortáveis sobre nosso passado, sobre como nossa sociedade foi construída sobre o sofrimento de milhões e sobre como, mesmo nos momentos mais sombrios, havia resistência. Maria do Recôncavo não foi uma heroína no sentido tradicional. Ela não liderou uma revolução, não libertou centenas de pessoas. Não mudou leis, mas ela fez algo talvez mais importante. Ela se recusou a ser quebrada. Ela se recusou a aceitar que sua vida e a vida de seus filhos não tinham valor. E ela fez os responsáveis pelo seu sofrimento pagarem o preço mais alto possível. Foi justiça? Foi vingança? Foi insanidade? Talvez seja impossível separar essas coisas quando falamos de uma situação tão extrema. Talvez todas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Talvez essa seja exatamente a complexidade que precisamos enfrentar quando olhamos honestamente para nosso passado. Porque a história de Maria não é confortável. Não tem um final feliz. Não oferece resoluções fáceis ou morais simples. É violenta, perturbadora e profundamente trágica. Mas é real e precisa ser contada. Não para glorificar a violência, mas para lembrar o que acontece quando seres humanos são tratados como menos que humanos. Para lembrar que toda ação tem consequências e que a opressão, quando levada ao extremo, gera respostas igualmente extremas. Quando você sair de casa amanhã, quando reclamar de suas frustrações diárias, quando sentir que a vida é injusta, lembre-se, Maria teve 3 filhos arrancados de seus braços. Foi violada repetidamente por anos. Trabalhou sem descanso, sem pagamento, sem esperança de liberdade. E ainda assim ela não desistiu. Não se entregou. Ela lutou da única forma que pôde, com as ferramentas que tinha, no momento que escolheu. E isso, no final das contas, é o que torna sua história tão poderosa. Não porque ela cometeu um ato de violência extrema, mas porque ela se recusou a morrer sem significado. Ela se recusou a deixar seus opressores continuarem suas vidas sem consequências. Ela se recusou a ser esquecida. E agora você conhece sua história. E enquanto você souber, enquanto contar para outros, enquanto essa memória permanecer viva, Maria do Recôncavo não terá morrido em vão. Porque memória é resistência. Lembrar é honrar. E contar essas histórias é garantir que nunca mais permitamos que tais atrocidades se repitam. Então, compartilhe essa história. Não para chocar, não para ofender, mas para educar, para lembrar. Para garantir que as Marias deste mundo, passadas, presentes e futuras, não sejam silenciadas. Que suas vozes ecoem através dos séculos. E que seus sacrifícios não sejam esquecidos. Porque no final, essa não é apenas a história de uma mulher que ferveu seu senhor e seus filhos em óleo. É a história de milhões que sofreram em silêncio. É a história de um sistema que desumanizou gerações inteiras. É a história de resistência nascida do desespero absoluto. E é uma história que precisa ser contada, por mais dolorosa que seja. Essa foi a história de Maria do Recôncavo. Uma mulher que não deveria ter existido. Que não deveria ter sofrido o que sofreu, que não deveria ter sido forçada a fazer o que fez, mas que, apesar de tudo, deixou uma marca indelével na história. Uma marca de sangue, dor e resistência. Uma marca que nos lembra que a dignidade humana, quando violada ao extremo, pode gerar respostas que mudam tudo. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença. Para que conheçam a verdade sobre nosso passado
E para que nunca esqueçamos o preço que foi pago por aqueles que vieram antes de nós, Maria do Recôncavo viveu e morreu há mais de 170 anos. Mas sua história vive. E enquanto vivermos, ela continuará viva. Porque essa é a única justiça que podemos oferecer agora: memória, reconhecimento e a promessa de que nunca mais permitiremos que tais horrores se repitam.